1. Tempos atrás, por volta de 1860, o procedimento comum era nascer em casa. Nos dias de hoje, assim me disseram, os importantes deuses da medicina decretaram que os primeiros berros dos pequeninos devem ser proferidos em meio ao ar anestésico de um hospital, de preferência um bem chique. Assim, os jovens Sr. e Sra. Roger Button estavam 50 anos à frente de seu tempo quando decidiram, durante um dia do verão do ano de 1860, que seu primeiro bebê deveria nascer em um hospital. Se esse anacronismo teve alguma influência sobre a espantosa história que estou prestes a narrar, nunca saberemos. Eu contarei o que ocorreu e deixarei que julgue por si mesmo. Os Roger Button ocupavam uma posição invejável, tanto social quanto financeira, na Baltimore pré-guerra civil. Eles eram parentes desta família e daquela outra, e, como todos os sulistas sabiam, isso lhes concedia o direito de serem membros do seleto grupo de aristocratas que em grande parte compunha a Confederação. Aquela seria a primeira experiência do casal com o antigo e encantador costume de ter bebês. Então o Sr. Button estava naturalmente nervoso. Ele esperava que fosse um menino, de modo que pudesse enviá-lo à Universidade Yale, em Connecticut, na qual o próprio Sr. Button fora conhecido durante 4 anos pelo apelido um tanto óbvio de Cuff. Na manhã de setembro reservada a tal importante evento, ele se levantou nervoso às 6 horas, vestiu-se, organizou uma mala impecável e correu pelas ruas de Baltimore até o hospital, a fim de descobrir se a escuridão da noite havia dado à luz uma nova vida. Quando estava a aproximadamente 100 metros do Hospital Particular de Maryland para Damas e Cavalheiros, ele viu o Dr. Keene, o médico da família, descendo os degraus da escadaria à frente e esfregando as mãos em movimentos de asepsia, como todos os médicos são obrigados a fazer pela ética não escrita de sua profissão. O Sr. Roger Button, presidente da Roger Button & Co., Ferramentas e Atacado, começou a correr em direção ao médico, com muito menos dignidade do que se esperava de um cavalheiro sulista daquele período pitoresco. Dr. Keene! Chamou. Ei, Dr. Keene! O médico o ouviu, virou-se na direção dele e ficou esperando, com uma expressão curiosa estampada em seu rosto austero e medicinal, enquanto o Sr. Button se aproximava. — O que aconteceu? Exigiu saber o Sr. Button assim que o alcançou, já sem fôlego por ter chegado ali correndo. — O que é? Como ela está? É um menino? Quem... O que... Recomponha-se, disse o Dr. Keene com aspereza. Ele parecia um tanto irritado. — A criança nasceu? Implorou o Sr. Button. O Dr. Keene franziu o senho. — Bem, sim, acho que sim, de certa forma. Mais uma vez ele lançou um olhar curioso para o Sr. Button. — Minha esposa está bem? — Sim. — É um menino ou uma menina? — Escute! Exclamou o Dr. Keene completamente exaltado. Vou pedir que vá e veja por si mesmo. É ultrajante. Ele proferiu a última palavra em quase uma sílaba. Depois deu as costas, murmurando. Você acha mesmo que um caso como este vai alavancar minha reputação profissional? Mais um assim eu estaria arruinado. Qualquer um estaria arruinado. Mas o que foi? Indagou o Sr. Button, alarmado. Trigêmeos? Não. Trigêmeos não. Respondeu o médico rispidamente. Vá, você pode ir e ver com seus próprios olhos. E arrume outro médico. Eu o trouxe ao mundo, rapaz, e tenho sido médico de sua família por 40 anos, mas agora basta. Não quero ver nem o senhor, nem seus parentes nunca mais. Adeus. Ele então se virou bruscamente e, sem dizer mais nada, subiu em seu faetonte, que estava à sua espera junto ao meio-fio, e foi embora bastante sério. O Sr. Button ficou ali parado na calçada, estupefato e tremendo da cabeça aos pés. Que terrível percalço poderia ter ocorrido?
Ele perdera de repente toda a vontade de entrar no hospital particular de Maryland para damas e cavalheiros. E foi com muita dificuldade que, momentos depois, ele se obrigou a subir os degraus e entrar pela porta da frente. Uma enfermeira estava sentada atrás de uma mesa, na escuridão opaca do saguão. Engolindo a vergonha, o Sr. Button se aproximou dela. "Bom dia", cumprimentou a moça, olhando para ele com gentileza. "Bom dia. Eu sou o Sr. Button." Subitamente, um olhar de completo terror se espalhou pelo rosto da jovem. Ela se levantou e parecia estar prestes a sair correndo do saguão, esforçando-se para permanecer no lugar com aparente dificuldade. "Eu quero ver meu filho", disse o Sr. Button. A enfermeira deu um pequeno grito. "Ah, mas é claro!" exclamou histérica. "No andar de cima, bem lá em cima. Vá lá em cima." Ela apontou a direção e o Sr. Button, encharcado em suor frio, virou-se, vacilante, e seguiu para o segundo andar. Na sala superior, ele se dirigiu a outra enfermeira que cruzou com ele, com uma bacia em mãos. "Eu sou o Sr. Button", conseguiu articular. "Eu quero ver meu..." Plém! A bacia caiu e retiniu pelo chão, rolando na direção das escadas. Blém! 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 Foi descendo os degraus metodicamente, como se partilhasse do terror generalizado provocado pela presença do cavalheiro. "Eu quero ver meu filho!" O Sr. Button quase berrou. Ele estava à beira de um colapso. Blém! A bacia chegou ao primeiro andar. A enfermeira conseguiu se controlar e lançou ao Sr. Button um olhar de desprezo sincero. "Está bem, Sr. Button", cedeu, concordando em voz baixa. "Está bem, mas se você soubesse em que estado isso nos deixou esta manhã, é totalmente ultrajante. O hospital nunca mais terá sequer a sombra de uma boa reputação depois..." "Agora!" gritou já rouco. "Eu não aguento mais!" "Venha por aqui então, Sr. Button." Ele se arrastou atrás dela. Ao fim de um longo corredor, eles chegaram a uma sala da qual ecoava uma variedade de uivos. Uma sala que, no futuro, viria a ser popularmente conhecida como berçário. Os dois entraram. "Bem..." gaguejou o Sr. Button. "Qual deles é o meu?" "Aquele ali", respondeu a enfermeira. Os olhos do Sr. Button seguiram o dedo indicador dela, e eis o que ele viu. Embrulhado em um volumoso cobertor branco e parcialmente amontoado em um dos bercinhos, estava sentado um velho, que aparentava ter cerca de 70 anos de idade. Seu cabelo ralo era quase branco, e de seu queixo descia uma longa barba acinzentada, que ondulava absurdamente para frente e para trás, soprada pela brisa que vinha da janela. Ele olhou para o Sr. Button com os olhos embaçados e desbotados, nos quais um enigma espreitava. "Estou louco?" trovejou o Sr. Button, seu terror se desenrolando em fúria. "Isso por acaso é alguma piada repugnante feita em hospitais?" "Não nos parece uma piada", respondeu a enfermeira com severidade. "E eu não sei se você está louco ou não, mas aquilo ali certamente é seu filho." O suor frio redobrou na testa do Sr. Button. Ele fechou os olhos e então, abrindo-os, observou novamente. Não havia engano. Estava olhando para um homem de 70 anos, um bebê de 70 anos. Um bebê cujos pés pendiam dos lados do berço no qual repousava. O velho olhou placidamente de um para o outro por um momento e, de repente, falou, com uma voz rascante e envelhecida. "Você é meu pai?" inquiriu ele. O Sr. Button e a enfermeira se sobressaltaram violentamente. "Porque, se você for", disse o velho em um tom rabugento, "eu gostaria que me tirasse deste lugar. Ou pelo menos mande colocar uma cadeira de balanço confortável aqui. Em nome de Deus, de onde você veio? Quem é você?" vociferou freneticamente o Sr. Button.
Não posso dizer exatamente quem eu sou, respondeu o ranzinza melindroso, porque só nasci há algumas horas, mas meu sobrenome certamente é Button. Mentira! Você é um impostor! Cansado, o velho olhou para a enfermeira. Bela maneira de receber um filho recém-nascido, reclamou com a voz fraca. Vamos, diga a ele que está enganado, pode ser? Está enganado, Sr. Button, confirmou gravemente a enfermeira. Este é seu filho, e terá de lidar com isso da melhor forma. Temos de lhe pedir que o leve para casa o mais rápido possível, ainda hoje. Para casa? Repetiu o Sr. Button, incrédulo. Sim, não podemos mantê-lo aqui. Realmente não podemos, senhor. Ficarei muito contente por isso, choramingou o velho. Aqui é um ótimo lugar para se manter uma criança que aprecia a tranquilidade, para não dizer o contrário. Com toda essa gritaria e baderna, não consegui pregar os olhos. Pedi algo para comer? A voz se elevou em uma nota estridente de protesto. E eles me trouxeram uma mamadeira. O Sr. Button se afundou em uma cadeira perto do filho e escondeu o rosto nas mãos. Meu Deus! Murmurou ele, em um êxtase de horror. O que as pessoas vão dizer? O que eu faço? O senhor terá de levá-lo para casa, insistiu a enfermeira. Imediatamente. Um cenário grotesco se formou com terrível clareza diante dos olhos daquele homem em agonia. A imagem de si mesmo andando pelas ruas lotadas da cidade com tal assombração medonha caminhando ao seu lado. Eu não posso, gemeu ele. As pessoas parariam para falar com ele e o que ele diria? Teria que apresentar aquele septuagenário. Este é meu filho, nasceu hoje mais cedo. E então o velho se enrolaria em seu cobertor e os dois caminhariam vagarosamente, passando pelas lojas movimentadas, pelo mercado de escravos. Por um instante obscuro, o Sr. Button desejou do fundo do coração que seu filho fosse negro. Pelas casas luxuosas do bairro residencial, pelo asilo. Vamos, controle-se, ordenou a enfermeira. Escutem aqui, anunciou o velho de repente. Se acham que vou para casa metido neste cobertor, estão completamente enganados. Os bebês sempre saem envolvidos por um cobertor. Com uma risada irônica, o velho mostrou uma fralda de pano branco. Olhe, gaguejou. Isto é o que me deram. Os bebês sempre usam uma. Retrucou novamente a enfermeira, impertigada. Bem, disse o velho, este bebê está prestes a não usar coisa alguma. Este cobertor dá coceira. Poderiam ao menos ter me dado um lençol. Não tire, disse o Sr. Button com urgência. E voltando-se para a enfermeira, perguntou. O que eu faço? Vá ao centro da cidade e compre algumas roupas para o seu filho. A voz do filho do Sr. Button o seguiu até o corredor. E uma bengala, pai. Eu quero uma bengala. O Sr. Button bateu a porta de saída com violência. 2. Bom dia, disse o Sr. Button completamente nervoso ao funcionário da Chesapeake Companhia Têxtil. Preciso comprar algumas roupas para o meu filho. Qual a idade dele, senhor? Nasceu às 6, respondeu o Sr. Button sem pensar direito. O departamento de artigos para bebê fica nos fundos. Ora, eu não tenho certeza se é disso que preciso. Ele é uma criança bastante grande, excepcionalmente grande. Temos as maiores numerações para crianças. Onde fica o departamento de roupas para meninos? Perguntou o Sr. Button, movimentando-se inquietamente. Estava certo de que o atendente descobriria seu segredo vergonhoso. Aqui mesmo. Bem, ele hesitou. A noção de vestir seu filho com roupas de homem lhe causava repulsa. Se, digamos, ele conseguisse encontrar um traje para meninos bem grande, poderia cortar aquela barba longa e tenebrosa e tingir o cabelo branco,
Assim, seria capaz de esconder o pior e manter um pingo de sua dignidade, sem mencionar sua posição na sociedade de Baltimore. Contudo, uma inspeção frenética pelo departamento masculino não revelou nenhum traje que servisse no recém-nascido Button. Ele culpou a loja, é claro. Em tais casos, deve-se colocar a culpa na loja. Quantos anos você disse que seu menino tem? Indagou o funcionário, curioso. Ele tem 16. Ah, perdão. Pensei que o senhor tinha dito que nasceu às 6, como se tivesse sido hoje. O departamento para rapazes é no próximo corredor. Devastado, o Sr. Button deu as costas. Ele então parou de repente, animado, e apontou na direção de um manequim da vitrine. Ali! Exclamou. Vou levar aquela roupa, aquela no manequim da vitrine. O atendente o encarou. Ora, protestou. Aquilo não é roupa de criança. Até pode ser, mas só em ocasiões extravagantes. O senhor mesmo poderia usá-la. Embrulhe-a, insistiu o cliente, alterado. É o que eu quero levar. O funcionário, atônito, obedeceu. De volta ao hospital, o Sr. Button entrou no berçário e quase jogou o pacote em seu filho. Aqui estão suas roupas, disse rispidamente. O velho desamarrou o pacote e encarou o conteúdo com um olhar interrogativo. Parecem um tanto esquisitas, reclamou. Não quero parecer um palha... Você fez de mim um palhaço, retrucou ferozmente o Sr. Button. Pouco importa o quão esquisito vai parecer. Vista as roupas ou eu lhe darei uma surra. Ele engoliu em seco após as últimas palavras, sentindo, no entanto, que era a coisa certa a dizer. Está bem, pai, disse o velho com uma grotesca simulação de respeito filial. Você é mais vivido, sabe o que é melhor. Farei como mandar. Como antes, o som da palavra pai fez com que o Sr. Button se sobressaltasse de forma violenta. E ande logo. Estou indo, pai. Quando o filho se vestiu, o Sr. Button o observou, depressivo. O traje era composto por meias de poá, calças cor-de-rosa e uma blusa afivelada com um largo colarinho branco. Sobre esta ondulava a longa barba esbranquiçada, caindo quase até a cintura. O resultado final não era nada bom. Espere! O Sr. Button pegou uma tesoura hospitalar e, com 3 rápidos estalos, cortou uma grande parte da barba. Mas mesmo com essa melhoria, o todo estava muito aquém da perfeição. O resto de cabelo desgrenhado, os olhos lacrimejantes e os dentes envelhecidos não harmonizavam em nada com aquela roupa espalhafatosa. O Sr. Button, entretanto, era teimoso. Ele estendeu a mão. Vamos, disse com firmeza. O filho segurou a mão do pai com confiança. Como você vai me chamar, pai? Balbuciou enquanto saíam do berçário. Só bebê por um tempo? Até pensar em um nome melhor? O Sr. Button grunhiu. Não sei, respondeu rispidamente. Acho que vamos chamá-lo de Matusalém. 3. Mesmo depois de um novo membro da família Button ter tido os cabelos cortados e tingidos com um tom de preto artificial e ralo, o rosto barbeado tão rente que brilhava e ter sido vestido com roupas de menininho feitas sob encomenda por um alfaiate atordoado, era impossível para o Sr. Button ignorar o fato de que seu primeiro filho era um arremedo de bebê. Apesar da aparência de idoso, Benjamin Button, pois era assim que o chamavam, no lugar do apropriado, embora ofensivo, apelido de Matusalém, tinha 1,70 m de altura. Suas roupas não conseguiam esconder isso. Nem o trato das sobrancelhas disfarçava o fato de que os olhos por baixo eram desbotados, aquosos e cansados. Na verdade, a babá que fora contratada antecipadamente
deixou a casa em um estado de considerável indignação após um mero vislumbre. Mas o Sr. Button persistiu em seu propósito inabalável. Benjamin era um bebê, então um bebê ele permaneceria. A princípio, ele declarou que se Benjamin não gostava de leite morno, então que ficasse sem comer. Mas por fim foi convencido a permitir que o filho comesse pão com manteiga, e até mesmo mingau, como se aquilo fosse uma negociação. Um dia, o pai chegou em casa com um chocalho e, dando-o a Benjamin, insistiu em termos irredutíveis que ele deveria brincar com aquilo. O velho então o pegou com uma expressão cansada e pôde ser ouvido sacudindo-o obedientemente em intervalos ao longo do dia. Não havia dúvida, porém, que o chocalho o aborrecia e que ele encontrava diversões mais apaziguadoras quando era deixado sozinho. Por exemplo, um dia o Sr. Button ficou perplexo ao perceber que durante determinada semana ele havia fumado mais charutos do que nunca. Um fenômeno explicado pouco depois, quando, ao entrar inesperadamente no quarto do filho, encontrou o lugar impregnado de uma fumaça azulada, e Benjamin, com uma expressão de culpa no rosto, tentava esconder a ponta queimada de um charuto cubano. Isso, é claro, exigia uma surra daquelas, mas o Sr. Button constatou que não seria capaz de aplicá-la. Ele apenas advertiu o filho de que aquilo atrapalharia seu crescimento. Não obstante, o Sr. Button persistiu em sua atitude. Trouxe para casa soldadinhos de chumbo, trens de brinquedo, bichinhos de pelúcia grandes e fofos feitos de algodão, e, para aperfeiçoar a ilusão que criava, ao menos para si próprio, chegou a perguntar com avidez ao atendente da loja de brinquedos se a tinta do patinho cor-de-rosa descascaria se o bebê o colocasse na boca. Entretanto, apesar de todos os esforços de seu pai, Benjamin se recusava a demonstrar interesse. Ele descia as escadas do fundo e voltava furtivamente ao seu quarto com algum volume da Enciclopédia Britânica, sobre o qual se debruçaria ao longo de uma tarde inteira, enquanto suas vaquinhas de algodão e sua arca de Noé seguiam largadas e negligenciadas no chão. Contra tal teimosia, os esforços do Sr. Button foram de pouca valia. A sensação criada em Baltimore foi, a princípio, assombrosa. O que aquela desdita teria custado à vida social dos Button e seus parentes não pode ser mensurado, pois o início da Guerra Civil chamou a atenção da cidade para outros assuntos. Algumas poucas pessoas que eram impreterivelmente educadas precisaram vasculhar a mente em busca de elogios para oferecer aos pais, e finalmente chegaram à engenhosa artimanha de declarar que o bebê se parecia com o avô, um fato que, devido ao estado de decadência comum a todos os homens de 70 anos, não podia ser negado. O Sr. e a Sra. Roger Button não ficaram satisfeitos, e o avô de Benjamin se sentiu furiosamente insultado. Assim que saiu do hospital, Benjamin fez da vida o melhor que pôde. Vários meninos eram levados para visitá-lo, e ele passou uma tarde com dores nas juntas tentando se interessar por peões e bolinhas de gude. Até conseguiu, muito por acidente, quebrar a janela da cozinha com uma pedra atirada de estilingue, um feito que secretamente encantou seu pai. A partir daí, Benjamin conseguiu quebrar algo todos os dias, mas o fazia apenas porque esperavam isso dele e porque ele era, por natureza, muito obsequioso. Quando o antagonismo inicial de seu avô desapareceu, Benjamin e o cavalheiro descobriram um enorme prazer na companhia um do outro. Eles se sentavam por horas, tão distantes em idade e experiência, e mesmo assim, como velhos amigos, discutiam com incansável monotonia os lentos acontecimentos do dia. Benjamin se sentia mais à vontade na presença de seu avô do que na de seus pais. Eles pareciam sempre um pouco assombrados, e apesar da autoridade ditatorial que exerciam sobre o filho,
frequentemente se dirigiam a ele como Senhor. Benjamin se sentia tão confuso como qualquer outro com a idade aparentemente avançada de sua mente e corpo ao nascer. Ele procurou acerca de sua condição em artigos médicos, mas constatou que não havia nenhum caso similar registrado até então. Por insistência de seu pai, ele realmente tentava brincar com outros meninos e, com frequência, participava dos jogos mais leves. O futebol era muito agitado e ele temia que, no caso de uma fratura, seus velhos ossos se recusassem a se restaurar. Aos 5 anos, ele foi enviado ao jardim de infância, onde foi iniciado na arte de colar papel verde sobre papel laranja, produzir mapas coloridos e fabricar infindáveis acessórios de cartolina. Tinha tendência a pegar no sono no meio dessas atividades, um hábito que irritava e amedrontava sua jovem professora. Para seu alívio, ela reclamou com seus pais e ele foi retirado da escola. Os Roger Button disseram aos amigos que o achavam jovem demais para aquela rotina escolar. Aos 12 anos de idade, seus pais já estavam acostumados com ele. De fato, tão poderosa é a força do hábito que eles não mais sentiam que o filho era diferente de qualquer outra criança, exceto quando alguma curiosa anomalia os lembrava disso. Entretanto, em um determinado dia, algumas semanas após seu 12º aniversário, enquanto se olhava no espelho, Benjamin fez, ou pensou ter feito, uma descoberta surpreendente. Será que seus olhos o enganavam? Ou seu cabelo havia mesmo passado do branco para um cinza bem escuro, por baixo daquela tintura toda? As rugas em seu rosto estavam menos aparentes? Sua pele estava mais saudável e firme, com um toque rosáceo típico do inverno? Ele não sabia dizer. Sabia que, de fato, não estava mais corcunda e que sua condição física vinha melhorando desde os primeiros dias de sua vida. Será... Pensou, ou melhor, sequer ousou pensar. Ele se dirigiu ao pai. Sou um adulto, anunciou com determinação. Quero usar calças sociais. Seu pai hesitou. Bem, disse por fim. Não sei. É com 14 que se começa a usar calças sociais e você tem apenas 12. Mas o senhor precisa admitir, protestou Benjamin, que eu sou grande para a minha idade. Seu pai o olhou com um semblante de ilusória conjectura. Ah, não tenho tanta certeza disso, disse. Eu era tão grande quanto você quando eu tinha 12 anos. Isso não era verdade. Tudo fazia parte do trato silencioso de Roger Button consigo mesmo para acreditar na normalidade do filho. As partes enfim chegaram a um acordo. Benjamin continuaria a pintar os cabelos, tentaria brincar mais com os garotos de sua idade e não deveria usar óculos nem carregar uma bengala quando estivesse na rua. Em troca de tais concessões, teve a permissão de usar seu primeiro terno com calças sociais. 4. Da vida de Benjamin Button, entre o 12º e o 21º ano, pretendo dizer pouco. É suficiente registrar que foram anos de decrescimento normal. Quando Benjamin completou 18 anos, ele tinha a postura ereta de um homem de 50 e mais cabelo, que era de um cinza escuro. Seus passos eram firmes e sua voz perdeu o gaguejo estridente, caindo para um timbre barítono saudável. Assim, seu pai o mandou para Connecticut para prestar os exames de admissão da Universidade Yale. Benjamin passou nas provas e entrou para a classe dos calouros. No 3º dia após a matrícula, ele recebeu uma notificação do Sr. Hart, o secretário da faculdade, para que comparecesse ao seu escritório a fim de organizar os horários. Benjamin, ao olhar no espelho, decidiu que seu cabelo precisava de um retoque de castanho, mas uma inspeção ansiosa na gaveta da escrivaninha
revelou que o frasco de tintura não estava lá. Então ele se lembrou. Esvaziara e jogara fora o recipiente no dia anterior. Estava então em um dilema. Precisava estar na secretaria dali a 5 minutos. Não havia muito o que fazer. Teria que ir como estava. E assim ele foi. Bom dia, disse o secretário educadamente. O senhor veio para saber algo a respeito de seu filho? Na verdade, meu nome é Button, começou Benjamin, mas o Sr. Hart o cortou. Estou muito feliz em conhecê-lo, Sr. Button. Seu filho deve chegar a qualquer minuto. Sou eu, irrompeu Benjamin. Eu sou um calouro. O quê? Eu sou um calouro. Certamente isso é uma brincadeira. De jeito nenhum. O secretário franziu o senho e olhou de relance para uma ficha diante dele. Ora, aqui diz que o Sr. Benjamin Button tem 18 anos. Essa é a minha idade, afirmou Benjamin, ficando ligeiramente vermelho. O secretário o encarou com uma expressão cansada. Veja bem, Sr. Button, você não espera que eu acredite nisso. Benjamin sorriu, também cansado. Eu tenho 18 anos, repetiu. O secretário apontou bruscamente para a porta. Vá embora, exclamou ele. Saia da faculdade e da cidade. Você é um lunático perigoso. Eu tenho 18 anos. O Sr. Hart abriu a porta. Mas que ideia! Gritou ele. Um homem da sua idade tentando entrar aqui como calouro. Diz que tem 18 anos, é isso mesmo? Pois bem, vou lhe dar 18 minutos para sumir da cidade. Benjamin Button se retirou com dignidade da sala, e meia dúzia de graduandos, que estavam esperando no saguão, seguiram-no curiosamente com os olhos. Quando se afastou um pouco, ele se virou, encarou o enfurecido secretário que ainda estava de pé na porta e repetiu com voz firme: Eu tenho 18 anos. Sob um coro de risadinhas que se elevou do grupo de alunos, Benjamin se afastou. Mas ele não escaparia tão facilmente. Em sua melancólica caminhada até a estação ferroviária, percebeu que estava sendo seguido por um pequeno grupo, depois por um monte e, por fim, por uma densa massa de estudantes universitários. Correu a notícia de que um lunático havia passado nos exames de admissão para Yale e tentado se passar por um jovem de 18 anos. Um surto de agitação tomou conta da universidade. Homens saíram correndo às pressas das salas sem sequer colocarem seus chapéus. O time de futebol largou o treino e se juntou à multidão. Esposas de professores, com suas boinas tortas e caindo, correram gritando atrás da procissão, da qual partia uma contínua sucessão de comentários vociferados para atingir a sensibilidade de Benjamin Button. Ele deve ser o judeu errante. Nessa idade, ele deveria ir para a escola preparatória. Olhem só a criança prodígio. Ele pensou que aqui fosse o asilo. Vá para Harvard! Benjamin apertou o passo e logo começou a correr. Eles veriam só. Ele iria para Harvard, e então todos se arrependeriam daqueles insultos maldosos. Seguro a bordo do trem para Baltimore, ele colocou a cabeça para fora da janela. Vocês vão se arrepender disso, berrou. Ha, ha! Os universitários riram. Ha, ha, ha! Foi o maior erro que a Universidade Yale já cometeu. 5. Em 1880, Benjamin Button fez 20 anos, tendo oficializado esse aniversário ao ir trabalhar para o pai na Roger Button & Co., ferramentas e atacado. Foi nesse mesmo ano que ele começou a sair socialmente, ou seja, seu pai insistiu em levá-lo a vários bailes requintados. Roger Button tinha então 50 anos, e ele e o filho estavam cada vez mais amigos. Na verdade, uma vez que Benjamin havia deixado de tingir os cabelos, que ainda eram grisalhos, eles pareciam ter mais ou menos a mesma idade e poderiam se passar por irmãos.
Uma noite, em agosto, eles entraram na carruagem vestindo seus trajes de gala e rumaram para um baile na casa de campo dos Shevlins, situada nos arredores de Baltimore. Era uma noite esplêndida. A lua cheia banhava o caminho com seus tons ao mesmo tempo platinados e opacos, e as flores tardiamente desabrochadas perfumavam o ar inerte com seus aromas, que mais pareciam risos baixos e quase inaudíveis. O campo aberto, com seus quilômetros atapetados por trigo cintilante, era translúcido como durante o dia. Era quase impossível não ser afetado pela beleza do céu. Quase. Há um futuro brilhante no ramo têxtil, disse Roger Button. Ele não era um homem sensível. Seu senso estético era rudimentar. Camaradas velhos como eu não são capazes de aprender novos truques. Observou reflexivamente. São vocês, os jovens, com energia e vitalidade que têm o futuro nas mãos. Longe na estrada, pairavam as luzes da casa de campo dos Shevlins, e era possível ouvir um som semelhante a um suspiro, persistente, vindo em direção a eles. Poderia ser o lamento elegante de violinos ou o farfalhar do trigo prateado sob a lua. Eles pararam atrás de um belo coche, cujos passageiros estavam desembarcando na porta. Uma jovem saiu, seguida de um cavalheiro idoso, e depois outra jovem surgiu, bela como o pecado. Benjamin teve um sobressalto. Uma mudança quase química parecia dissolver e recompor os elementos de seu corpo. Uma rigidez tomou conta dele. O sangue corou suas bochechas e testa, e um bater contínuo tampou seus ouvidos. Era o primeiro amor. A garota era esbelta e delicada, com cabelos acinzentados sob a lua e cor de mel sob as crepitantes lamparinas a gás da entrada. Seus ombros estavam cobertos por um xale do amarelo mais macio, salpicado por borboletas pretas, e seus pés eram botões brilhantes que escapavam pela barra do vestido esvoaçante. Roger Button se inclinou em direção ao filho. Aquela, disse o pai, é a jovem Hildegarde Moncrief, filha do general Moncrief. Benjamin acenou friamente com a cabeça. Bonitinha, respondeu o filho indiferente. Mas assim que o serviçal levou a carruagem dali, acrescentou. Pai, você poderia me apresentar a ela. Eles se aproximaram de um grupo, em cujo centro se encontrava a senhorita Moncrief. Criada de acordo com as velhas tradições, ela se curvou diante de Benjamin. Sim, ele poderia tirá-la para dançar. Ele agradeceu e se afastou, cambaleando. O tempo até sua vez chegar se arrastou interminavelmente. Benjamin ficou perto de uma parede, silencioso, inescrutável, observando com olhos assassinos os jovens de Baltimore enquanto rondavam Hildegarde Moncrief com admiração ardente em seus rostos. Como eram desagradáveis para Benjamin, quão intoleravelmente corados pelo interesse. Seus bigodes castanhos enrolados despertavam nele um sentimento equivalente à indigestão. Entretanto, quando chegou sua vez e ele deslizou pelo salão com ela nos braços, envolvido pela melodia da valsa mais recente de Paris, seus ciúmes e ansiedades derreteram como um manto de neve. Cego de encanto, ele sentiu que a vida estava apenas começando. Você e seu irmão chegaram aqui na mesma hora que nós, não foi? Perguntou Hildegarde, mirando-o com olhos que pareciam cobertos por um brilhante verniz azul. Benjamin hesitou. Se ela pensava que ele era irmão do pai, seria melhor explicar? Ele se lembrou de sua experiência em Yale, por isso decidiu não falar nada. Seria indelicado contradizer uma dama. Seria criminoso macular aquela ocasião primorosa com a grotesca história de sua origem. Mais tarde, talvez. Ele acenou com a cabeça, sorriu, escutou, ficou feliz. Eu gosto de homens da sua idade,
disse Hildegard. Garotos novos são tão idiotas. Só falam sobre a quantidade de champanhe que bebem na faculdade e quanto dinheiro perdem jogando cartas. Homens como você sabem como apreciar as mulheres. Benjamin sentiu que estava prestes a pedir a mão dela e com muito esforço engoliu o impulso. Você está na idade do romance, continuou ela. 50 anos. 25 é uma idade muito influenciada pelo mundo lá fora. 30 é quando estamos suscetíveis a desabar por excesso de trabalho. 40 é a idade das longas histórias que levam um charuto inteiro para serem contadas. 60 é... Bem, 60 é muito próximo de 70. Mas 50 é a idade madura, tranquila. Eu amo os 50. 50 anos pareceram a Benjamin uma idade gloriosa. Ele desejava desesperadamente ter 50 anos. Eu sempre disse, continuou Hildegard, que preferiria me casar com um homem de 50 anos e ser cuidada do que me casar com um homem de 30 e cuidar dele. Para Benjamin, o resto da noite foi banhado por uma névoa cor de mel. Hildegard lhe concedeu mais 2 danças, e eles descobriram que concordavam maravilhosamente a respeito de todas as questões atuais. Ela iria passear com ele no domingo seguinte, e então os dois discutiriam todos os tópicos mais a fundo. Voltando para casa no Faetonte pouco antes do amanhecer, quando as primeiras abelhas zumbiam e a lua esmaecia e resplandecia as últimas centelhas de luz no orvalho fresco, Benjamin ouvia ao longe seu pai falar novamente sobre o atacado de ferramentas. E onde você acha que deveríamos focar nossa atenção depois dos martelos e pregos? Dizia o mais velho dos Button. Amor, respondeu Benjamin distraído. Motor? Exclamou Roger Button. Ora, mas eu acabei de falar sobre motores. Benjamin o fitou com os olhos atordoados, enquanto o céu ao leste foi repentinamente tomado pela claridade do dia e um melro grasnava nas árvores esvoaçantes. 6. 6 meses depois, quando todos ficaram sabendo do noivado da senhorita Hildegard Moncrief com o Sr. Benjamin Button, digo ficaram sabendo, pois o general Moncrief declarou que preferia cair sobre sua espada do que anunciá-lo. A agitação na sociedade de Baltimore atingiu o ápice. A história quase esquecida do nascimento de Benjamin foi relembrada e espalhada aos 4 cantos, carregada por ventos escandalosos nas versões mais inacreditáveis e picarescas. Dizia-se que Benjamin era, na verdade, o pai de Roger Button, que ele era seu irmão que estava preso há 40 anos, que ele era John Wilkes Booth disfarçado, e ainda que ele tinha 2 pequenos chifres cônicos brotando de sua cabeça. Os cadernos especiais de domingo dos jornais nova-iorquinos relatavam o caso com desenhos fascinantes que traziam a cabeça de Benjamin Button presa a um corpo de peixe, de cobra e até mesmo de latão. Ele ficou conhecido no meio jornalístico como o Homem Misterioso de Maryland. Mas a história verdadeira, como normalmente é o caso, circulou muito pouco. De qualquer modo, todos concordavam com o general Moncrief que era um crime uma garota tão adorável que poderia ter se casado com qualquer belo rapaz de Baltimore, atirar-se nos braços de um homem que com certeza tinha 50 anos. Em vão, o Sr. Roger Button publicou a certidão de nascimento do filho em letras garrafais no Baltimore Blaze. Ninguém acreditava. Bastava olhar para Benjamin e ver. Por parte das 2 pessoas mais interessadas, não houve incerteza. As histórias sobre seu noivo eram tão falsas que Hildegard se recusou obstinadamente a acreditar até mesmo na verdadeira. Em vão, o general Moncrief ressaltou a alta taxa de mortalidade entre homens de 50 anos, ou,
pelo menos, entre homens que pareciam ter 50 anos. Em vão ele falou da instabilidade dos negócios de ferramentas por atacado. Hildegard havia escolhido se casar por maturidade, e foi isso que ela fez. Casou-se. 7. Em um ponto, pelo menos, os amigos de Hildegard Moncrief estavam equivocados. O negócio atacadista de ferramentas prosperava de forma surpreendente. Nos 15 anos entre o casamento de Benjamin Button, em 1880, e a aposentadoria de seu pai, em 1895, a fortuna familiar dobrou, e isso se deveu em grande parte ao membro mais jovem da firma. Não é nem preciso dizer que Baltimore acabou recebendo o casal em seu meio. Até mesmo o velho general Moncrief se reconciliou com o genro, quando Benjamin lhe deu dinheiro para publicar seus 20 volumes da História da Guerra Civil, que haviam sido recusados por 9 editoras proeminentes. 15 anos provocaram muitas mudanças no próprio Benjamin. Parecia que o sangue fluía com novo vigor através de suas veias. Começou a ser um prazer levantar-se pela manhã, caminhar com passos ativos ao longo das ruas movimentadas e ensolaradas, trabalhar incansavelmente com suas remessas de martelos e cargas de pregos. Foi em 1890 que ele executou sua famosa estratégia comercial. Benjamin sugeriu que todos os pregos usados para pregar as caixas nas quais os pregos são embalados são de propriedade do transportador, uma proposta que se tornou um estatuto. Foi aprovada pelo presidente do Supremo Tribunal, o juiz Fossell, e fez com que a Roger Button & Co., Ferramentas e Atacado, economizasse mais de 600 pregos todos os anos. Além disso, Benjamin descobriu que se sentia cada vez mais atraído pelo lado alegre da vida. Foi seu crescente entusiasmo pelo prazer que fez dele o primeiro homem na cidade de Baltimore a possuir e dirigir um automóvel. Ao encontrá-lo na rua, seus contemporâneos olhavam com inveja para sua saúde e vitalidade. Ele parece rejuvenescer a cada ano, comentavam. E se o velho Roger Button, então com 65 anos de idade, a princípio havia falhado em dar as boas-vindas ao filho quando este veio ao mundo, por fim reparou seus erros, dando a Benjamin afeto que beirava a bajulação. E aqui chegamos a um assunto desagradável pelo qual será bom passar por cima o mais rápido possível. Havia apenas uma coisa que preocupava Benjamin Button. Sua esposa não mais o atraía. Naquela época, Hildegard era uma mulher que tinha 35 anos de idade e um filho, Roscoe, de 14. Nos primeiros anos de seu casamento, Benjamin a venerara, mas com o passar do tempo, o tom de seu cabelo cor de mel se transformou em um castanho nada atraente. O verniz azul de seus olhos tornara-se nada mais do que o esmalte de uma louça barata. E mais do que isso, acima de tudo, ela se acomodara demais em seus hábitos. Muito tranquila, muito satisfeita, muito anêmica em suas emoções e muito sóbria em seus gostos. Enquanto noiva, era ela quem arrastava Benjamin para bailes e jantares. Porém as coisas se inverteram. Hildegard saía socialmente com o marido, mas sem entusiasmo, já tomada por aquela eterna inércia que um dia passa a fazer companhia a cada um de nós e permanece conosco até o fim. O descontentamento de Benjamin cresceu. No início da Guerra Hispano-Americana, em 1898, sua casa tinha tão pouco charme para ele que decidiu alistar-se no exército. Devido à sua influência comercial, obteve o comando de um pelotão, mostrando-se tão apto ao trabalho que logo se tornou major e, por fim, tenente-coronel, a tempo de participar da célebre conquista da Batalha de San Juan Hill. Ele foi ligeiramente ferido e recebeu uma medalha.
Benjamin se apegara tanto à proatividade e à excitação daquela vida agitada que lamentava ter de desistir dela, mas os negócios exigiam atenção. Ele então renunciou ao seu pelotão e voltou para casa, onde foi recebido na estação por uma banda marcial e escoltado até sua residência.